Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade às funções inorgânicas e vou falar mais um pouquinho sobre óxidos. E por que eu estou falando em continuidade? Porque a gente já tem aqui alguns vídeos sobre funções inorgânicas, sobre ácidos, sobre bases. Agora, sobre óxidos, a gente já tem dois vídeos introdutórios. O primeiro que fala sobre óxidos de uma maneira geral, o segundo que fala sobre óxidos básicos e hoje nós vamos falar sobre óxidos ácidos. É isso mesmo, óxidos ácidos, ou também conhecido como anidridos ácidos. Óxidos ácidos são aqueles que, ao serem misturados com água, se transformam em ácidos. Ah, professora, então é fácil, sair lá no laboratório, misturar o óxido e verificar com pHmetro ou então com papel indicador de pH se é um pH ácido ou não. Se for ácido, é um óxido ácido. Ok, isso é verdade. Porém, e se você não estiver no laboratório? Então, se você estiver fazendo uma prova ou se você estiver em um local que você só tenha o nome do óxido, como saber se é um óxido ácido ou não? Se liga só então que eu vou te mostrar como você sabe se um óxido é ácido ou não. Veja só, são três casos em que eu tenho óxidos ácidos ou anidridos ácidos. O primeiro caso é quando eu tenho óxidos ametais, ou seja, eu tenho oxigênio com um NOx de -2 ligado a um não metal. Então, olha aqui, nesses dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho oxigênio, em ambos os casos, esse oxigênio tem um NOx de -2, inclusive aqui você pode até colocar qual é o NOx desse não metal, desse ametal. Então, nesse caso aqui, eu tenho o carbono como +4. E neste caso aqui, olha, como o NOx do oxigênio é -2, então dá um total de -6 de carga, aqui +6, isso quer dizer que esse enxofre aqui vai ter um NOx de +6, até porque você só tem um enxofre. Então, os NOx estão representados aqui, ó, na parte de baixo. E nos dois exemplos que eu tô dando para vocês, eu tenho oxigênio com NOx -2 ligado a um não metal. Isso quer dizer que esses dois casos aqui são óxidos ácidos. Professora, existe exceção nesse caso? Sim, existem três exceções. As três exceções são as seguintes: o monóxido de carbono, o NO e o N2O. Essas são as únicas três exceções deste caso. Então, para todos os outros, eu vou ter o oxigênio ligado a um metal, então isso quer dizer que ele, ao ser misturado com a água, vai se transformar no quê? Vai se transformar em ácido. Então, veja aqui, eu tenho neste primeiro caso o CO2 mais água se transformando em ácido carbônico. Assim como eu tenho aqui, ó, no segundo exemplo, o trióxido de enxofre mais a água se transformando em ácido sulfúrico. É quase que uma soma, né, gente? Se vocês repararem aqui, por exemplo, no primeiro caso a gente tem CO2 mais H2O, isso daqui vai dar H2CO3. Então, veja, eu tinha dois hidrogênios aqui, tenho dois hidrogênios aqui, um carbono, e aqui eu tenho dois oxigênios aqui, mais um da água, ou seja, vai dar um total de 3 oxigênios. Sempre dá certo isso? Não, nem sempre. Isso aqui é só para você ter uma base. Porque muitas vezes, se você só somar, no caso desta reação, pode dar uma substância que não existe. Não se desesperem que a gente vai ver um caso daqui a pouquinho. E esses óxidos ácidos, eles também têm um nome de anidrido. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque os anidridos significa que é uma substância sem água. Então, esse CO2, ele está sem água, até porque se ele se juntar com a água, o que vai acontecer? Vai se transformar em ácido.
Assim como esse ácido aqui, se eu tirar a água desse ácido, o que vai acontecer? Vai virar esse óxido ácido, vai ficar apenas o óxido. Então, não dá para esses óxidos se misturarem com a água sem se transformar em um ácido, tá? Então, é por isso que ele é conhecido como anidrido, porque ele só está na forma de óxido se ele estiver sem se misturar com a água. A gente já viu que o primeiro caso é quando a gente tem um oxigênio ligado a um não metal, tirando as 3 exceções. Segundo caso, a gente tem oxigênio ligado a metais, porém com um NOx mais alto, ó, com NOx mais 5, mais 6 e mais 7. Quando a gente viu sobre óxidos básicos, caso você não tenha visto esse vídeo, é só você dar uma olhadinha, eu vou deixar o link na descrição. Quando a gente viu sobre óxidos básicos, a gente viu que são aqueles em que a gente tem o oxigênio ligado a metais. Agora, qual é a diferença? Lá, esses metais possuem NOx, ou número de oxidação baixo. Aqui, nesse caso, esses metais possuem número de oxidação alto, mais 5, mais 6, mais 7. Vamos verificar se é isso mesmo? Olha aqui o primeiro caso. Aqui a gente tem um óxido de cromo. Veja que aqui, esse óxido de cromo, eu tenho, então, oxigênio menos 2. Aqui eu tenho uma carga total, então, de menos 6, porque eu tenho 3 oxigênios. Então, aqui uma carga total de mais 6, porque tem que ser zerada essa carga. Se eu tenho um cromo só, isso quer dizer que o NOx deste cromo será mais 6. Então, veja, aqui eu tenho um metal e este metal possui um NOx alto, possui um NOx de mais 6. Então, ele é um óxido ácido, ou seja, ele reage com a água e se torna um ácido. Aqui, nesse caso, eu tenho um ácido crômico. A gente já vai ver um pouquinho de nomenclatura, tá? Agora, vamos ver esse outro caso aqui, olha, eu tenho Mn2O7, então, veja, se eu tenho 7 oxigênios, esse oxigênio tem carga, tem NOx menos 2, então, esse oxigênio vai ter uma carga total de menos 14, então, este manganês vai ter que ter uma carga total de mais 14, isso daqui, ó, dividido por 2 aqui, porque eu tenho 2 manganês, cada manganês vai ter ali um NOx de mais 7. Então, manganês é um metal? É. E veja o que acontece, o NOx desse manganês é mais 7, é um NOx super alto. Então, esse daqui também é considerado um óxido ácido. O que é um óxido ácido mesmo? É aquele que, quando misturado com água, se transforma em um ácido. Nesse primeiro caso, tá bem como os anteriores. Então, basicamente, eu somei os elementos, né? Então, eu tenho aqui o hidrogênio, 2 hidrogênios daqui dos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos. Eu tinha um cromo aqui nos reagentes do óxido de cromo. Aqui eu vou ter um cromo também. Aqui eu tinha 3 oxigênios do óxido mais um da água. Então, somando, dá 4 oxigênios. Veja que neste caso aqui, ó, do manganês, essa somatória de elementos já não dá certo, por isso tem que ficar bem esperto com isso, porque muitas vezes você escuta aí que é só você somar quando você tem um óxido ácido, nem sempre. Então, veja, se eu somasse aqui, o que daria? H2MN2O8. Se você buscar, não existe esse elemento. Porém, o que acontece? Se você dividir por 2 aqui, dá exatamente HMNO4. E por isso que a gente tem esse 2 aqui na frente, para poder balancear esta reação. Então, já vimos o segundo caso. Vamos ver qual é o terceiro. O terceiro caso é quando a gente tem um óxido de boro e óxido de silício. O boro e o silício, você pode achá-los como semimetais. E nesse caso, tanto do boro quanto do silício, eles são considerados óxidos ácidos, ou seja, misturados com a água se transforma em ácido. Nesse caso aqui, eu tenho o óxido de boro, que ao ser misturado com a água, gera aqui o ácido bórico, tá? Então, esses são os 3 casos em que eu tenho óxidos
ácidos. Então, você não precisa ir lá no laboratório para fazer um teste de pH. É só você saber se esses óxidos se enquadram dentro dessas 3 regras. Agora, eu vou falar um pouquinho dessa questão do anidrido. Fica aí, aguenta mais um pouquinho que daqui a pouco tá acabando, tá? Bom, gente, sobre o nome dos óxidos, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu já fiz isso lá no primeiro vídeo. Então, se você não sabe como dar nome aos óxidos, se é trióxido, dióxido, se o nome do óxido, quando é ligado a um metal, é diferente do nome do óxido quando é ligado a um ametal. Então, se você tem essas dúvidas, vá lá e clique no link deste vídeo aqui, ó, que neste vídeo você vai encontrar essa nomenclatura, tá? Agora, no vídeo de hoje, a gente tá falando de óxidos ácidos. E eu já falei para vocês que esses óxidos ácidos também são conhecidos como anidridos. Então, muitas vezes você encontra em referências, você encontra em artigos o nome anidrido. Então, vamos entender como que funciona esse nome. No geral, a gente tem o nome anidrido mais o nome do elemento mais íquo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o CO2, é o oxigênio ligado ao não metal e não está naquelas exceções. Então, quer dizer que aqui eu tenho um óxido ácido. Agora, quando você acha pelo nome anidrido, como funciona? Então, neste caso, eu tenho o anidrido. Veja que aqui é o nome do elemento, então anidrido, nesse caso eu tenho carbono, então carbônico, porque eu tenho o ico no final, então aqui ó, anidrido carbônico. Então este é o nome quando se trata de anidrido. Então você pode achar pelo nome anidrido por aí. Então, não deixa de ser o dióxido de carbono, tá? Então, esse é o dióxido de carbono. Porém, como ele é um óxido ácido, ele também é conhecido como anidrido carbônico. Agora, e se eu tiver casos como esse? Que eu tenho o SO2 e o SO3, ou seja, tenho 2 valores de NOx para o enxofre. Vamos conferir esses 2 valores de NOx? Veja que neste caso aqui, do primeiro exemplo que eu estou dando para vocês, esse oxigênio tem NOx menos 2, sendo que aqui eu tenho 2 oxigênios, então aqui vai dar uma carga total de menos 4. Então, esse enxofre tem que entrar com uma carga de mais 4. Como eu só tenho um enxofre nessa fórmula, então aqui ele vai ter um NOx de mais 4. Agora, vamos ver aqui esse óxido de baixo, que é o SO3. Neste caso aqui, o oxigênio vai ter um NOx de menos 2 e esse enxofre aqui vai ter um NOx de mais 6. Então, veja, eu tenho tanto o enxofre como SO2, assim como o enxofre como SO3. Agora, o que diferencia aqui? Diferencia o NOx de cada um. Quando eu tenho esse tipo de coisa, o que acontece? O ico é a terminação para aquele de maior NOx e o oso é a terminação para aquele de menor NOx. Então, no caso do primeiro, o que eu vou ter? Como ele tem aqui ó, o menor NOx, então vai ser anidrido sulfuroso. E o segundo caso aqui, o segundo exemplo, como ele tem o maior NOx, porque ele tem o NOx mais 6, então nesse caso eu tenho anidrido sulfúrico. Então, o de menor NOx vai ter sempre a terminação oso, o de maior NOx vai ter sempre a terminação ico. Agora, gente, tem alguns casos em que eu vou ter 4 valores de NOx, como por exemplo aqui o caso do cloro. Se você observar aqui, este cloro aqui desse primeiro exemplo aqui, como o NOx do oxigênio vai ser em todos os casos aqui, ó, menos 2, menos 2, menos 2. Então, aqui vai ser uma carga total de menos 14, mais 14. O NOx aqui vai ser de mais 7 para cada cloro. Então, o NOx do primeiro cloro vai ser 7. Aqui, o NOx do segundo caso aqui vai ser mais 5. É só você fazer a mesma continha, tá? No terceiro exemplo que eu tô dando para vocês, este NOx vai ter um total de mais 3. Assim como o último exemplo vai ter um NOx de mais 1. Então, veja, aqui eu tenho
4 óxidos ácidos, ou seja, 4 anidridos. E como que eu vou diferenciar esses 4 anidridos? Então, todos eles vão possuir aqui o nome de anidrido, porém, veja só, o maior NOx vai ser o ICO, menor NOx vai ser o oso e os extremos vão ter aqui esse prefixo de hipo e esse prefixo de per. Então, veja, os maiores aqui são esses dois, né? O mais 7 e o mais 5. E os menores aqui são esses de mais 3 e mais 1. Vamos pensar nesses dois menores. Então, eu já sei que os dois vão ter a terminação oso. Então, os dois vão ser anidrido, cloroso. Porém, o mais extremo, ou seja, o que está mais abaixo de todos. Então, aqui neste caso, este primeiro exemplo, ele vai ter o nome de anidrido hipocloroso. Já os dois que são os de maior NOx vão ter a terminação ico, porém o extremo vai receber esse prefixo per. Então, qual é o extremo? O extremo é o que tem maior NOx dos dois ainda. Então, aqui neste primeiro caso, eu vou ter o anidrido perclórico e o de baixo vai ser o anidrido clórico. Entenderam, gente? É esse meu objetivo, é mostrar para vocês o que é um óxido ácido. Se você não sabe nem o que é um óxido, assista ao primeiro vídeo, tá? E vem aí nas séries, porque eu vou ainda dar continuidade a esse assunto de óxidos e funções inorgânicas. Então, por isso, não deixe de se inscrever e ativar o sininho da notificação para você já ficar sabendo quando virão os próximos vídeos. Combinado? E compartilha com os amigos, gente, até porque é de graça, né? Dá um like, compartilha com os amigos e deixa nos comentários aí se você realmente aprendeu com os nossos vídeos. Belezinha? Até o próximo vídeo.